Francisco que escolheu percorrer esse caminho de entrega até o 6 horas e último dia da 25 sua minutos, nós continuamos aqui no Pulo do Gato, recebendo o professor e teólogo, professor de Ciências de Religião da PUC São Paulo, professor João Décio, que teve nós temos a honra de recebê-lo aqui nessa manhã tão importante, especialmente para a população católica, nesse momento de despedida, os últimos momentos de despedida do Papa Francisco. E eu queria levantar agora com o professor sobre o conclave, que será o próximo passo, terminada a despedida oficial ao Papa Francisco. Nós teremos aí um período de luto da Igreja Católica e depois o início ao conclave. Queria que o senhor explicasse, para quem ainda não sabe, embora de tantas notícias nos últimos dias, claro, muita gente já teve um contato do que seja o conclave, mas a gente gostaria de entender um pouco melhor o que é este importante momento da Igreja Católica para a escolha do novo Papa, professor. As mídias têm um papel importante nessa hora que a gente vai aprendendo, né? Eu aprendo também com as mídias, né? Então, o que vai acontecer agora? Tem uma fase, e essa fase já se iniciou, que é a fase das congregações. O que são as congregações? As congregações são as reuniões dos cardeais, em que eles vão entrando numa dinâmica de análise sobre a conjuntura da igreja, quais são os grandes desafios da igreja, quais os grandes problemas da igreja atual, mas também da sociedade, digamos, do mundo de um modo geral. O que a conjuntura mundial atual ela apresenta como desafio para a Igreja Católica, porque no fim das contas a Igreja está a serviço da sociedade, não é? Da humanidade. A Igreja ela não existe por si mesma. Francisco repetia muito isso. Então tem essa fase das análises da conjuntura mundial, da conjuntura da Igreja, dentro das congregações, e até onde a gente tem informação, as congregações elas acabam culminando na construção de um perfil. Você tem os desafios, ora, a partir desses desafios, qual o perfil de pontífice? Então, essa fase preparatória, talvez ela seja tão importante, se não mais importante do que o próprio conclave em termos de definição futura de quem será o novo Papa. Muito bem, terminada essa fase, então se entra para aquela reunião de portas fechadas. É isso que quer dizer conclave, né? É com chave. Aí sim, então, naquela sessão que acontece lá na Capela Sistina, que já deve estar sendo preparada, né? Porque ela não tem uma estrutura permanente para receber um grande grupo. Aí sim, então, dentro do conclave, aí cada cardeal ele vota naquele candidato que ele julga adequado para ser o sucessor de Francisco. O voto é colocado numa urna, tem uma mesa escrutinadora, terminada a sessão, terminada a rodada de votos, os votos são contabilizados, são anunciados e, se não atingir o consenso, eles são colocados lá na chaminé e vem a fumaça, e aí vem a fumaça preta, não é? Então, o que vai acontecendo? A cada escrutínio vai afunilando e vai construindo consenso em torno... São turnos. São turnos em torno dos nomes mais adequados. Claro que entre um escrutínio e outro, obviamente os cardeais conversam, né, entre eles, só entre eles, porque aí também eles ficam isolados nos aposentos, no refeitório. Então, é conclave, com chave mesmo. Mas, assim, entre os escrutínios tem um momento muito importante de trabalho político, obviamente, de discussão dos nomes que vão aparecer. De convencimento, de busca de consenso em torno dos nomes que vão aparecendo, vão se destacando, vão crescendo até que atinja a maioria, não é? Quem lidera essa reunião? Existe um dos cardeais que está ali
para ditar o ritmo de como as coisas vão acontecer? Existe uma entidade maior no momento do conclave? Normalmente o decano conduz. Eu não sei como é que vai ser agora neste conclave, né? Mais antigo, então. E aí tem uma mesa escrutinadora, também tem ali os secretários, todos juram segredo, etc. É o que vai conduzindo, vai coordenando a eleição, né? A hora que conclui o consenso, há um aplauso, aí ele vai lá e pergunta: você aceita ser papa? E ele terá que dizer sim ou não. Ninguém sabe se em algum momento teve algum papa que disse não, porque... E não saberemos. Não saberemos. Não saberemos. Jamais saberemos se alguém um dia disse não, né? E aí ele dizendo sim, já anuncia o nome, né? Ele é perguntado qual nome ele quer ser conhecido. Qual o nome? O Papa Francisco, o Francisco o nome dele é contou, Jorge Mário. O Francisco contou como foi, né? Até nisso ele foi transparente. Ele Sim. contou que o Dom Cláudio, que foi cardeal em São Paulo, o teria influenciado na escolha do nome, porque o Dom Cláudio teria dito para ele: não esqueça dos pobres. E aí ele falou: bom, pobres... São Francisco de Assis. E foi o primeiro Papa Francisco. Foi o Papa Francisco. Primeiro. E levou... É interessante, porque depois, se houver tempo, podemos conversar sobre isso. No meu modo de ver, não foi só uma homenagem, não foi só uma devoção. A São Francisco de Assis foi uma programática. Já era uma escolha dele de como seria o seu papado. E foi uma programática que, no meu modo de ver, ela pode ser orientada em 4 direções, exatamente da política do pontificado de Francisco. Primeiro, a reforma da igreja. A visão de São Francisco de Assis, lá na igrejinha de São Damião, segundo narra a tradição franciscana, ele teria ouvido uma voz: Francisco, reforma a minha igreja. E daí desencadeou todo o processo de formação da ordem franciscana. Segunda coisa, temática ecológica. Francisco é o grande patrono da natureza. Quem é de São Paulo e visita o zoológico de São Paulo, lá próximo àquele lago, tem uma imagem de São Francisco com os passarinhos. Então, questão ecológica, obviamente, tudo isso atualizado, né? Terceiro aspecto, os pobres. Francisco de Assis é o santo dos pobres. Joga fora todos aquilo que ele conseguiu lá de roupas, o pai dele era comerciante, joga para os pobres, leva uma surra do pai, tira a roupa e diz para o pai: eu não quero nem a roupa que você me deu. E vai embora pelado. Esse é o São Francisco, que vai viver com os pobres. Então a questão dos pobres, e uma questão pouco observada ao longo desses 12 anos, mas que tem a ver com São Francisco de Assis, que é o diálogo interreligioso. Francisco de Assis, em plena cruzada, ele vai encontrar com os árabes no norte da África, pega uma bandeira branca, vai lá e encontra com o sultão e propõe paz e reza junto com ele. Francisco foi o Papa que mais avançou no diálogo com o mundo islâmico, a ponto de produzir um documento sobre a fraternidade humana com um líder islâmico. E que depois esse documento, declaração do próprio Francisco, gerou a grande encíclica chamada Fratelli Tutti. Então, ele avançou muito no diálogo interreligioso e, sobretudo, no diálogo com os islâmicos. Então, o nome Francisco foi, de fato, uma programática, não só uma homenagem. Muito significativo.